Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre o lixo, ok? Então, essa aula foi feita especialmente para a turma do primeiro ano, mas com certeza vários outros anos em níveis de ensino fundamental 2 e médio pode aproveitar muito bem essa aula. Beleza, então vamos lá falando um pouquinho sobre lixo, entender um pouquinho o que é o lixo. Lixo, a gente pensa em várias definições do que é lixo. Lixo é uma coisa que não presta, lixo é uma coisa ruim, lixo é uma coisa que é jogada. Vamos tentar definir, então, o que significa lixo. Lixo é um sinônimo de um resíduo. Ou a gente poderia pensar que alguma coisa que ela foi produzida, mas não para ser consumida diretamente. Por exemplo, uma embalagem. A embalagem ela não foi feita para ser consumida, ela foi feita para armazenar alguma coisa para ser consumida. Tipo uma garrafa de refrigerante, por exemplo, uma lata, uma sacola. Então, lixo, ela tem mais a ver com resíduo, beleza? Então, esse resíduo todo que a gente vai falar nessa aula de hoje é sobre resíduo sólido, principalmente, tá? Não somente, mas principalmente. Então, entendendo agora o que é lixo, é aquilo que a gente produz e descarta por não ter um uso normal. Nós devemos agora identificar os tipos de lixo. Quais são os tipos de lixo que nós temos? Essa aula, gente, vocês vão ver que a gente vai correr bastante, porque tem muito exemplo que eu queria que vocês mais pensassem sobre do que ficassem decorando os termos, beleza? Nós temos vários tipos de lixo. O primeiro deles, lixo domiciliar. O lixo domiciliar, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é o grande vilão da poluição, tá? Isso é sempre pregado tudo, né? Com relação à nossa parte na sociedade e tudo, mas ele não chega a ser o principal agente poluente. Tudo bem? Lógico, existe muito conflito, muita discussão com relação a essa ideia. Mas é importante que façamos a nossa parte, sim. Mas é importante cobrarmos as principais fontes de lixo que causam mais problemas, como poluição, por exemplo. Então, lixo domiciliar é aquele que nós descartamos que vem de dentro das nossas casas. Então, a gente tem as embalagens de alimentos, papéis, descartes, tudo aquilo que é resíduo domiciliar. Alguns deles, inclusive, muito perigosos, como aqueles que contêm metais pesados, como baterias, pilhas de celular, parte do lixo eletrônico também. Então, isso a gente identifica como lixo doméstico ou domiciliar, tudo bem? Isso envolve, claro, dejetos humanos, mais conhecido como fezes ou cocô. Próximo tipo de lixo, lixo hospitalar. Esse mais complicado ainda. Vamos lá, o lixo hospitalar ele é definido basicamente como aquilo que vem de unidades de saúde. Então, a gente vai encontrar principalmente tecidos humanos, principalmente sangue e resíduos, e objetos que a gente chama de perfuro-cortantes, que são aqueles que perfuram e cortam, como bisturi e agulhas de seringa. Então, tem a foto aqui do lado, inclusive no lixo hospitalar, em todo lugar que consome esse tipo de material, que se transforma em lixo hospitalar, precisa desse descarte, que é uma caixinha amarelinha, bem reforçada, para não ter contato de nada que perfure ou corte ou infecte alguém. Tudo bem? Então, a gente tem lixo hospitalar como um tipo de lixo muito perigoso, porque ele fornece o risco biológico, que é o risco de contaminação de alguma superfície, de algum alimento, de alguma coisa, e de infecção em nós, nos seres vivos. Beleza? Lixo industrial. Nós temos aqui exemplos de resíduos de indústria, como aqui latas de óleo, da impressão, alguma coisa desse sentido. Tá? É tudo aquilo que a indústria utiliza na sua produção e depois ela precisa descartar. Então, imagina que para produzir, por exemplo, o petróleo, que é um material muito utilizado e muito beneficiado, a gente extrai muita coisa a partir dele, né? Como a gasolina, querosene, ou tinta, o gás de petróleo e várias outras coisas, plástico, isopor, nossa, a gente podia falar o dia inteiro sobre isso. Mas esse lixo é extremamente perigoso porque ele está em grande quantidade, tudo bem? E o processo industrial para transformar aquilo em alguma coisa útil do nosso dia a dia, como a gente deu o exemplo aí da indústria petroleira, ele causa muita poluição. E muitos deles são poluentes bioacumulativos que a gente viu na aula anterior, tudo bem? Feitos de metais pesados. Aqui eu coloquei uma imagem do lado, que nem todo lixo industrial ele é sólido, tá? Aqui a gente tem um descarte no rio Jundiaí, isso que aconteceu no ano de 2019, em que a água desse rio
na cidade de Jundiaí, chamado Rio Jundiaí, ele ficou completamente espelhado, essa água, ficou parecendo a lente de um Juliette. Olha só que coisa. O que é isso? Resíduo industrial. Lixo industrial sendo descartado no esgoto a céu aberto. No caso aí, usou o rio. Tudo bem? Então, esse é mais um exemplo de lixo industrial. Outro, nós temos o lixo agrícola. Lixo agrícola não é simplesmente aquilo que a indústria agrícola produz, mas sim aquilo que ela descarta. Em especial, mas assim, na frente de qualquer outra coisa, em agente poluente de lixo, e são as embalagens desses produtos, principalmente os defensivos agrícolas, conhecidos como adubos, fertilizantes, DDTs, inseticidas, germicidas, vermicidas. Então, todas essas embalagens, elas são acumuladas, elas não podem voltar a ter um uso, porque boa parte desses materiais fica impregnado nas embalagens, seja nessas garrafas, nesses garrafões, quanto nas sacolas. É um material que a gente tem uma grande dificuldade de dar destino. E o lixo agrícola, como o Brasil é um país que tem muita agricultura, nós temos uma grande demanda por esse tipo de material que vem em uma determinada embalagem, portanto, gerando esse tipo de lixo. Beleza? Próximo, nós temos o lixo tecnológico, que é aquele lixo produzido a partir do descarte de materiais eletrônicos. Então, aqui a gente tem... a gente está mostrando muito material velho, né? Você vê uns computadores antigos, celular bem velhinho e tal, mas a gente tem um lixo tecnológico muito recente, que são as baterias, né? Baterias de celular e pilhas, que são coisas com descarte muito frequente. Então, esse é um outro problema que nós temos, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre soluções para eles, tá? Temos um bônus, mais um tipo de lixo que não tratou na aula do Centro de Mídias, mas eu acho super legal a gente falar, mas por curiosidade também. Lixo radioativo. Lixo radioativo vem a partir das usinas que utilizam energia da radiação. Então, não só a partir dessas usinas, mas indústrias que utilizam a radiação, como, por exemplo, de radiografia, raio-x, que fazem esse tipo de equipamento, por exemplo. Então, isso já causou vários acidentes. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada sobre o acidente do Césio 137 em Goiás. Se eu não me engano, foi no ano de 1988, se eu não me engano, onde causou um grande problema ambiental e humano também. Então, nós temos aí mais um lixo que precisamos ter muito cuidado e que nós temos um histórico gigantesco de problemas com isso. Nós, que eu digo, seres humanos, né? E aqui essa foto do fundo em referência à série maravilhosa chamada Dark, do Netflix. Quem quiser assistir, fica à vontade, porque eu recomendo, tá bom? Voltando. Outro bônus, lixo espacial. Lixo espacial é tudo aquilo que a gente descarta e vai ficar fora da nossa atmosfera terrestre. Então, ele fica orbitando, olha essa foto do centro aqui, esse GIF do centro. Esse lixo, ele fica orbitando, e essa bem é a quantidade que nós temos de lixo, é muita coisa, que vem de diversas fontes, principalmente dos lançamentos de foguetes, de projéteis e de tudo aquilo que atravessa a nossa atmosfera. Vocês estão vendo que todos esses GIFs bonitinhos animados, eles mostram, seja parte de estação espacial, ou satélites artificiais, ou o que for, eles sempre deixam partes, porque eles usam para propulsão determinadas partes, no caso, partes metálicas e tal. E depois de um tempo ele se solta. E para onde vai isso? Ele fica orbitando o nosso planeta, formando o que a gente chama de lixo espacial. Tudo bem? Outro grande problema que nós, mais para frente, teremos que começar a lidar com isso. Beleza. Próximo, então. Vamos falar sobre os destinos do lixo. A gente identificou esses tipos de lixo, vamos pensar para onde ele vai. Primeiro caso, e pior de todos, é o lixão. Lixão é simplesmente um depósito a céu aberto de lixo, ele não recebe nenhum tratamento. Hoje em dia existem leis que proíbem a implantação de novos lixões ou, na pior das hipóteses, tentam desencorajar e diminuir essa produção dessas áreas. Nós temos históricos enormes de doenças causadas por esses lixões, então atrai muitos animais peçonhentos, doenças, e tudo que desencadeia a partir daí, problemas de saúde saúde coletiva, contaminação dos lençóis freáticos, do solo. Depois essa área ela dificilmente consegue ser habitada. Então nós temos muito problema com relação aos lixões. Graças a Deus hoje eles estão reduzindo, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas ainda muito longe do ideal, tá, gente?
próximo destino, nós temos os aterros sanitários. Opa, ia sair aqui, não saiu no slide. Aterro sanitário é tipo um lixão, só que em vez de ele ter contato, do lixo ter contato direto com o solo, esses resíduos eles ficam em uma camada de lona, depois o resíduo, depois uma camada de terra e passa um caminhão compactador. Ele vai amassar. Então, ele fez essas 3 camadas, cobriu com terra, coloca uma lona de novo, outra camada de resíduos, outra camada de terra, compacta, mais uma camada de lona. Então, eles vão fazendo várias... Dá uma olhadinha aqui, olha, gente, esse desenho do lado aqui, o desenho bem tosquinho. Do lado, a gente tem aqui mostrando as camadas. Então, o lixo não tem contato com o solo, mas ele produz uma coisa. Vocês vão lembrar lá das aulas lá do 6º ano, que o lixo ele produz um vapor. Esse vapor é chamado de gás metano. Esse gás metano é extremamente tóxico, mas, mais do que isso, ele pode ser explosivo, porque ele é um gás inflamável. Então, eles constroem essas, como se fossem essas chaminés, tem um nome bonito isso, quer dizer, eu acho horroroso, mas tem um nome chamado de fumarolas, que elas captam esse gás proveniente do lixo, da degradação do lixo, dos resíduos, tá? Em alguns lugares do mundo, principalmente aí no hemisfério norte, nós temos a captação desse gás para produção de combustível. Então, eles usam como, por exemplo, gás de cozinha ou gás de indústria, tá? Para aquecimento de caldeiras, etc. Qualquer coisa para ser transformada em energia. Então, a gente tem um destino bem legal aí para esse gás natural. Tudo bem? Então, essa é a diferença do aterro para o lixão. Próximo, nós temos a incineração. Esse é o destino principal do lixo hospitalar. A incineração vai eliminar toda a matéria viva. Então, você descartando lá tecidos humanos, órgãos, resíduos corporais, aí, urina, fezes, sangue, tudo isso incinerado, ele é inativado. Esse agente infectante, ele é inativado. Tudo bem? Então, ele ajuda um pouco, mas não é uma solução tão boa assim, porque a gente sabe que a queima libera gases poluentes, libera monóxido de carbono e tudo mais. Então, é um dos destinos do lixo, e digamos que para aquele lixo biologicamente perigoso, a incineração atualmente é a melhor opção. Próximo destino, nós temos a compostagem. Compostagem, a gente sempre ouviu falar de casa. Ah, a pessoa fez uma composteira. Ah, meu tio fez uma composteira no sítio. Realmente isso é muito legal, mas isso pode ser feito em grande escala. Inclusive, quando eu fazia graduação na faculdade, né, quando eu fazia o meu curso de biologia, lá no ano de 2004, eu lembro que eu fui fazer um trabalho sobre descarte de resíduos, sobre compostagem, e eu fui parar numa indústria de tratamento de resíduos. E foi muito bacana o trabalho, porque eu acabei conhecendo indústrias que eram grandes produtores de laranja aqui da nossa região de Campinas, né? Aqui a gente produz muita laranja, em especial Americana, Limeira, Iracemápolis, toda essa região é uma grande produtora de cítricos, e algumas empresas, elas contratavam o serviço desse pessoal que fazia o tratamento de resíduo para transformar o bagaço de laranja que não é aproveitado, as folhas, em adubo. De que maneira? Através de compostagem. Então, dá uma olhada aqui o tamanho do trator. O tamanho dessas fileiras aqui são todos materiais orgânicos, ou seja, restos de alimentos, restos de orgânicos, sendo preparados para se transformar em adubo. Beleza? Isso era uma coisa super legal, você economizava em outros adubos sintéticos comprados, diminuía a poluição, diminuía o descarte, né? Você não tinha que remover isso, levar esse lixo para um lugar muito longe, né? Pagar um frete para levar isso para descartar em outro lugar. Então, uma alternativa super bacana a compostagem, tanto na escala micro em casa, que a gente pode fazer no sítio, quanto em uma grande indústria. E as usinas de reciclagem, muito legal. A gente, hoje em dia, a nossa região sudeste aqui funciona muito bem, nós temos muitas usinas de reciclagem, onde eles separam alguns materiais que podem ser reaproveitados, de uma maneira ou de outra. Hoje sabemos que o plástico, em especial o PET, que é o que faz essas garrafas aqui, a Pepsi, se quiser pagar a minha propaganda aqui, pode, ficar à vontade, tá? O PET, ele é muito utilizado para a produção de fios, por exemplo, para fazer vassouras, escovas de tanque, até escovas de dente e roupa. Eles usam o fio, fazem um tratamento, derretem o fio e tal, e eles conseguem produzir tecidos a partir de um tipo de tecelagem e reaproveitar o plástico dessa maneira. Assim como o papel, a gente tem o papel reciclado dos cadernos, né, das folhas e tal.
Então, a usina de reciclagem é uma coisa muito legal. E lembrar que isso emprega muita gente. Isso é uma coisa muito importante da gente sempre enfatizar. Tá? Tudo isso aqui gera muito mais emprego e qualidade de vida para todo mundo, porque esse lixo ele estaria gerando problema no ambiente e para as pessoas. Olha, mais um estágio bônus aqui. De cima do lixo. Nesse finalzinho da aula, gente, eu queria dar ideia para vocês, porque eu sei que vocês aí são jovens, adolescentes, adultos, né? Recentemente adultos, vocês estão cheios de ideias e vontade de fazer. Quem gosta de trabalhar com reaproveitamento de resíduo, eu acho uma coisa maravilhosa, não só comercialmente, porque você vai ficar muito bem de vida, né? Como muito ecorresponsável. Você faz a sua parte para o ambiente. Se a gente cobra, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, digamos que seria uma coisa muito boa para você empreender. Você, meu amigo, que está afim de fazer alguma coisa diferente. Nós temos a reciclagem de resíduos de construção civil. Por exemplo, quando vai construir uma casa, uma reforma, sempre sai uma caçamba cheio de entulho, cheio de pedra, cheio de placa de cimento, com ferro, com vários resíduos que a construção civil gera normalmente. Parte desses resíduos, ou boa parte deles, ele consegue ser reaproveitado. Já existem algumas usinas aqui na nossa região, onde eles fazem a quebra de todos esses materiais, a separação daquilo que é orgânico, não orgânico, então madeira, essas coisas separadas de um lado, e aquilo que é mineral de outro. Então, restos de tijolo, bloco, cimento, concreto, tudo isso é separado, quebrado, fragmentado. Isso vira o quê? Substrato para a produção de tijolos. Em vez de você tirar do ambiente o barro para produzir um tijolo, você consegue reaproveitar esse tipo de matéria-prima. E é muito legal isso, porque você tem um gasto a menos, um impacto menor no ambiente, e isso você tem uma matéria-prima praticamente gratuita, tudo bem? E de boa qualidade, afinal de contas ela já foi usada na construção civil. Então fica a dica aí, ó, reciclagem de resíduos de construção civil é uma coisa muito legal, e a gente vai ter muito isso mais para frente, vocês podem ter certeza. Próximo, o nosso tijolo vegetal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ecotijolo, tijolo vegetal, existem várias denominações para definir um tijolo que parte da composição dele é mineral, ou seja, barro ou cimento, ou mesmo resíduos de construção, e outra parte é fibra vegetal. Lembrando que fibras decompõem muito lentamente, tá? Então, elas têm uma estabilidade muito boa, elas têm resistência a calor muito boa, resistência à pressão muito boa, a peso e tudo mais. Então, nós temos aqui, por exemplo, um tijolo feito a partir de fibras de coco. Então, lembrando que a fibra de coco é um resíduo orgânico, que é, entre aspas, líquido, que a gente quer mesmo dessa matéria é a água do coco, ou a polpa do coco, né? E a gente usa a fibra na produção de tijolos. Nós temos outro aqui, esse aqui no alto. É um tijolo produzido a partir de fibras de banana. Então, casca de banana e a própria bananeira, para quem não conhece a bananeira, tá? Ela geralmente dá só 1 ou 2 cachos por vez, né? E depois a bananeira precisa crescer um broto novo para poder dar outro cacho de banana. Então, a banana nasce, a pessoa tira o cacho de banana e muitas vezes já corta essa bananeira, porque ela realmente não tem mais utilidade para a produção de fruto. O que eles fazem com aquela fibra que é entre aspas, o caule da bananeira? O que eles fazem com a própria planta? Descartam, mas não, aqui eles conseguem aproveitar essa fibra para compor um tijolo. E esse outro aqui também é um tijolo com base vegetal. Esse aqui é um tijolo a partir da composição de minerais e casca de arroz. Nós consumimos muito arroz no Brasil, e isso é óbvio, a gente sabe, e aquela casca é um resíduo completamente descartado. Não tem quase nenhum aproveitamento. A gente até tem alguns aproveitamentos legais, inclusive quem quiser experimentar aí, o tal do farelo de arroz é uma coisa muito gostosa para usar na comida, mas a gente consome muito pouco perto daquilo que a gente produz. Então, tiveram a ideia, esse aqui é um grupo de alunos de faculdade lá de Manaus, que fizeram desenvolver esse tijolo a partir de casca de arroz, que é a fibra do arroz. Então, tá aí, muitas ideias para vocês fazerem, para tentar pensar o lixo de uma maneira diferente. Vamos pensar, então, um pouquinho sobre o lixo. A gente consome muito material. Será que a gente precisa de tudo isso? Né? Será que é necessário todo esse lixo que a gente vê?
E outra coisa, a gente pode muito bem pensar em como que aquilo que a gente está consumindo é descartado. Tá? Se aquilo pode causar poluição ou não. Inclusive, pode ajudar as nossas escolhas. E principalmente de como é fabricado. Existem vários materiais que levam muitos problemas para o ambiente por serem fabricados e outros menos problemas. Então, aí a gente tem várias ideias para pensar sobre o resíduo que a gente está gerando. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários e eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima.